Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo nosso domicílio sendo preparado. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Dizem assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 14 de agosto de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família, a minha vida, os inscritos, os novos inscritos. Essa nossa missão, eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando sobre endereço, domicílio, morada, lugar, onde a gente pode estar como sendo aquele lugar seguro, aquele lugar determinado. A gente mesmo pensa que o melhor lugar, o lugar mais seguro é a nossa casa, o nosso domicílio. E hoje eu quero falar, baseado nesse versículo que eu escolhi, esses dois versículos, onde aqui o Senhor Jesus está falando para os discípulos e consequentemente para a sua igreja, ou seja, nós, sobre o futuro dos discípulos, sobre o futuro da igreja. E ele fala isso porque vê que os discípulos estavam preocupados, estavam com os corações turbados. Aí ele começa a dizer, inclusive no versículo 1, ele pede para que os discípulos tenham fé. Acredita em Deus, crê em Deus, mas crê também em mim. Aí ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Então eu fico imaginando assim, sabe? É claro que a Bíblia fala que esse lugar celeste, eterno, que foi preparado para nós estarmos lá, os que seguirem a Cristo forem fiéis, está pronto desde a fundação do mundo, como diz a Bíblia. Mas eu quero dizer assim, eu acho que quando Jesus fala aqui, no sentido, não é questão de que eu acho, eu entendo que Jesus, quando fala vou preparar lugar, é que ele vai preparar cada detalhe, entendeu? Cada situação, Jesus é bastante, digamos assim, ele vê detalhes de coisas. Então ele vai estar preparando. E quando tiver tudo pronto, aí a igreja será convidada a estar lá. Às vezes a gente está assim, né? Cansado, triste, ferido, machucado, às vezes sentindo até sozinho. Mas eu quero dizer para você que talvez possa se sentir assim, esse lugar que Jesus veio preparar, o céu, né? Ele não está lá em obras por acaso. Aqui a gente está falando que Jesus, né? Ele estará preparando ali o lugar. Então essas obras que ele está fazendo lá é por você, é por mim, é por cada um de nós. Hebreus capítulo 11, versículo 16, o escritor diz assim: mas agora desejam uma pátria melhor, falando dos cristãos, daqueles que estão ali, né? Falando também sobre a questão, aqui no caso específico, dos que já passaram, né, por nós, no sentido dos heróis da fé, os profetas, né, que já morreram. Aí ele diz aqui, uma pátria melhor, isto é, a celestial. Então é esse endereço, é esse destino, é esse domicílio que nós aspiramos também. Aí ele diz assim, celestial, por isso também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro menciona aquela herança, né, que ele chama de incorruptível, incontaminada,
e que não se pode murchar. Aí ele diz, reservada, separada nos céus para nós, né? No caso para vós, mas para nós que cremos. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3, diz assim, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Eis aqui o tabernáculo de Deus, segue o texto no finalzinho, de Deus com os homens, né? O tabernáculo de Deus com os homens. Então, é uma realidade esse lugar, né? Esse domicílio eterno que nós estamos lutando, né? Correndo para poder chegar lá. Mateus capítulo 26, versículo... Desculpa, Mateus capítulo 25, desculpa, estou preocupado com a hora. Perdão, pessoal. Mateus capítulo 25, versículo 34, diz assim, ó, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra que eu falei desde o início, né? Aqui logo no começo, que foi preparado esse lugar, esse domicílio desde a fundação do mundo. Jesus está apenas organizando os detalhes antes da noiva, da gente chegar lá. E eu quero concluir com aquela passagem que Paulo fala no versículo 1 do capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios, onde ele diz assim, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Jesus disse que lá tem muitas moradas, né? Aí Paulo, talvez baseando-se nisso aí, ele diz que lá Deus preparou de um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Abençoe a todos nós que possamos chegar neste domicílio eterno. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.